Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Hernan Crespo foi duro ao responder sobre a possibilidade de contar com jogadores do Corinthians numa eventual troca por Alisson. Você sabe que Corinthians e São Paulo empataram em 1-1 nesse domingo na Neoquímica Arena, e depois da partida o treinador do São Paulo foi perguntado: você quer algum jogador do Corinthians para liberar o Alisson? Alisson, que pelo segundo jogo seguido nem sequer foi relacionado, opção da diretoria do São Paulo, que aguarda por uma negociação do atleta. Resposta do Crespo foi a seguinte: se o Alisson quer ir para o Corinthians, é uma escolha dele, não é um problema meu, mas do Corinthians eu não preciso de ninguém. Frase forte que acabou repercutindo bastante entre torcedores do São Paulo. Até por isso, e pela insistência do Alisson em se mudar para o Corinthians, que já se começa a especular a possibilidade de o Alisson ir sem um contrapeso, sem nenhum jogador em troca. O Corinthians precisaria pagar uma compensação financeira ao São Paulo, além de uma obrigação de compra caso metas fossem alcançadas. O Dorival Júnior quer muito contar com o Alisson, enquanto o Crespo não tem intenção e planos de utilizar o jogador. Só para completar, quero registrar que o Dorival, na entrevista coletiva pós-clássico, afirmou que o Corinthians não pode perder mais jogadores e que ceder um atleta para contrapartida do negócio do Alisson não seria algo interessante. O São Paulo chegou a pedir o Ranieri e o Corinthians não topou. A especulação de que o Martinez poderia ser usado como contrapeso está completamente descartada. Ninguém no São Paulo quer o Martinez. Com o novo presidente, dá para imaginar demissões em massa no São Paulo? Essa é a pergunta que quase todo torcedor tricolor tem se feito desde a última sexta-feira, quando Júlio Casares foi afastado com a abertura de um processo de impeachment, e Harry Macis, que era então seu vice, embora havia se tornado opositor, assumiu a presidência de forma interina. Nessa mesma sexta-feira, o Macis deu seu primeiro discurso como presidente, assegurando que quer pagar salários em dia, quer voltar a fazer o São Paulo honrar a camisa e a bandeira, brigando por títulos. Pois bem, durante o fim de semana, especialmente no sábado, ele conversou com uma série de lideranças e funcionários do São Paulo e deu a impressão de que fará poucas mexidas nesse primeiro momento. Tudo para evitar ainda mais turbulência no clube. Uma das poucas novidades que a gente deve assistir nos próximos dias é a indicação do Macis de um conselheiro, alguém próximo a ele, que fará ou se tornará o diretor de futebol, para atuar ao lado do Rui Costa, aquele cargo estatutário sem qualquer compensação financeira que foi ocupado durante a maior parte da gestão do Júlio Casares por Carlos Belmonte. Esse nome ainda está sendo guardado a sete chaves, mas a tendência é que a gente tenha uma nova figura no departamento de futebol. Ainda assim, Rui Costa segue como executivo de futebol e poucas mudanças serão feitas nos departamentos que acompanham o presidente, mesmo com a saída de Júlio Casares. O pessoal da oposição esperava uma mexida, reformulação grande logo de cara. O Macis pretende ser um pouco mais conservador nesse primeiro momento, até para não gerar ainda mais ruído num time do São Paulo que encontra dificuldades dentro e fora de campo, com dívidas astronômicas. Assim que tiver qualquer novidade sobre o tema, prometo voltar para deixar você super bem informado, beleza? E qual é o que você achou do jogo do Corinthians contra o São Paulo? Hugo Souza, que deu um empurrão, um soco no Tapia, deveria ser expulso, e o gol do Corinthians teve falta no Alan Franco, toque na perna dele. Igor, achei que o São Paulo foi melhor que o Corinthians em boa parte do jogo, para mim surpreendentemente. Não sei se o empate foi o mais justo ou se a vitória do São Paulo. A falta no Alan Franco, cara, eu acho que essa discussão só existe no Brasil. Em mais nenhum lugar do mundo essa falta teria sido marcada. Mas, enfim. Renato Rosa, boa noite, Nicola, tudo bem? Você acha que faltou experiência ao São Paulo para cadenciar o jogo? Cara, agora a gente pode encontrar um monte de solução, mas eu achei que o São Paulo fez bom jogo. Por exemplo, o Alan Franco. O Alan Franco era talvez o melhor em campo, jogou demais, ganhou praticamente tudo. No lance do gol, ele faz um movimento equivocado, né? Ele tenta se antecipar, não consegue chegar na bola, muita gente afirmando que houve falta, enfim. O Henrique Wedge, o Igor Silva, Nicola, eu perdi o jogo, mas o Hugo Souza tinha que ir expulso. Acertou o rosto do Tapia e teve o gol com falta no Alan Franco, sempre o São Paulo é roubado. Vocês acharam falta no Alan Franco, no gol do Bidon? O Jefferson de Alencar, Nicola, esse novo presidente do São Paulo é da mesma chapa do Casares? Cara, ele foi o Harry Macis,
ele foi eleito e reeleito vice-presidente ao lado do Júlio Casares. Era alguém que até a semana passada era da extrema confiança do Júlio Casares. Inclusive, o Maciz fazia parte do Conselho de Administração. Ele não pode nem dizer que não sabia o estado do São Paulo, porque o Conselho de Administração tem direito, tem acesso a uma série de informações que, na teoria, ou para quase todo mundo, são confidenciais, tá? O Maciz votou pelo impeachment do Júlio nessa sexta-feira. Ele já havia anunciado isso, e essa decisão passa muito mais também pela vontade dele em estar à frente da presidência do clube, já assumiu na sexta-feira. O que eu estava tentando descobrir é quais seriam os próximos passos do Maciz como presidente. Ele vai fazer uma grande mudança, vai demitir muita gente? Não foi o que eu ouvi. A ideia, pelo que eu entendi, é que o Maciz tente administrar, conhecer melhor o funcionamento das coisas, entender quem trabalha bem, quem trabalha mal. Talvez uma das principais mudanças seja a escolha de um novo diretor de futebol. Espera, não é que o Rui Costa cai. O Rui é um diretor executivo de futebol, mas o cargo de diretor de futebol, aquele cargo estatutário, sim, pagamento de salários, em que se escolhe um conselheiro, esse cargo que era ocupado desde o início da gestão do Júlio Casares pelo Carlos Belmonte, esse cargo está vago desde que o Belmonte saiu, tá? E o Maciz está cogitando a possibilidade de colocar alguém no lugar. Julian Fernandes ou Zenon tiveram algum avanço? Não tiveram, mas Tomás? Não tiveram, tá? Na última live, vocês chegaram a perguntar, porque alguém publicou que havia tido avanço em relação ao Zenon. Mandei mensagem para o Rui Costa, o Rui falou, Nicola, não teve nada. E aí, Tomás, vamos ser sinceros, nem dava para que o São Paulo avançasse em nada enquanto não definisse seu novo presidente. E agora, com o novo presidente, com a entrada do Maciz, imagino que o departamento de futebol vai precisar entender o que o presidente vai querer para tentar levar essa história adiante. E repito, Zenon ou Julian Fernandes, esses negócios têm mais chance de acontecer com a confirmação da saída do Rodriguinho e com a possibilidade de o São Paulo utilizar parte dessa grana para trazer um meia atacante. Paulo Sérgio está por aqui, o Adolfo Santiago também. O São Paulo só não ganhou porque o técnico do São Paulo é medroso. Tinha tudo para ganhar, o São Paulo vencia por 1-0. O Crespo foi voltando, recuando o time, no finalzinho o Breno Bidon fez o gol do empate. O seu Marlima Nicola, o São Paulo vai contratar um meia. O São Paulo está atrás de um meia atacante. Dois nomes que a gente sabe que agradam, do Zenon, que é jogador do Boca Juniors, e Julian Fernandes, que é do New York City. Os dois jogadores, o São Paulo fez duas propostas para esses atletas, propostas de empréstimo com opção de compra. Num primeiro momento, nem o Boca, nem o New York City toparam fazer acordo. O que o São Paulo cogita, Silmar, com a grana da venda do Rodriguinho, usar parte dessa grana, ou a parte, ou todo o dinheiro para a contratação de um meio atacante. Rodriguinho tem uma conversa avançada com o Red Bull Bragantino, operação de 3 milhões de dólares, com 15% do valor de uma venda futura ainda permanecendo com o São Paulo, tá bom? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.